É sabido que autores de obras intelectuais, como livros, pinturas, esculturas, desenhos animados e filmes, eles possuem o direito de explorar economicamente essas obras ou ceder essa exploração econômica para terceiros e aí sim ter um ganho financeiro. Mas como fica a questão do intérprete, por exemplo? O filme O Poderoso Chefão, por exemplo, não teria o mesmo impacto se não fosse a atuação marcante de Marlon Brando. E isso confere a ele algum direito, além do cachê que ele recebeu para atuar nesse filme? Olá pessoal, eu sou o José Roberto da NDM Advogados, especialista em propriedade intelectual, e hoje vamos entender um pouco melhor o que são direitos conexos. Neste mês estamos fazendo um especial sobre propriedade intelectual aqui no canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, fique atento nos próximos vídeos que vamos soltar por aqui. Inicialmente, é importante entender os direitos conexos. E eles não podem se confundir com direitos autorais. Explico. Enquanto o direito autoral é sobre o autor de uma obra intelectual, os direitos conexos partem da obra em si e são direcionados para quem a interpreta ou executa. Um exemplo para ficar claro. Um escritor de uma novela recebe royalties por sua condição de autor. Os intérpretes do personagem podem receber uma porcentagem do cachê original toda vez que a novela é reprisada ou vendida para outro território. Direitos conexos têm muita afinidade com direitos autorais, inclusive com a gama de proteção que se dá em sentidos parecidos, mas são distintos em suas concepções. Outro exemplo bastante interessante para deixar claro é o da cantora Marília Mendonça. É sabido que ela possui diversas composições para música sertaneja que não são necessariamente interpretadas por ela. A música foi escrita e oferecida a outro intérprete para executá-la. A cada nova reprodução dessas músicas, a autora da canção Marília recebe uma quantia a título de direitos autorais patrimoniais ou então a empresa para a qual esses direitos foram cedidos. Por outro lado, o intérprete, o cantor, também recebeu uma certa quantia, só que a título de direitos conexos. O direito conexo é a recompensa dada a quem dá vida a uma obra autoral e a torna popular, sejam os atores, dubladores, cantores, instrumentistas e também para quem torna possível difundir essas obras em larga escala. São eles os produtores de fonogramas e as empresas radiofusoras. É importante destacar aqui que os direitos conexos podem incidir também sobre obras que sejam de domínio público. Caso um músico queira fazer uma interpretação de uma obra de Mozart, ele pode fazê-la e inclusive terá direitos patrimoniais sobre cada reprodução da sua interpretação e direitos morais para impedir que a exibição seja feita sem a devida autorização. O que quero deixar claro aqui é que justamente todos esses direitos derivam da obra e não do autor, pois os sucessores de Mozart não possuem mais direitos patrimoniais sobre as obras dele que já caíram em domínio público. Tá gostando do conteúdo? Se estiver, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para acompanhar os próximos conteúdos que postarmos por aqui. Agora que entendemos o que são direitos conexos, vamos falar melhor sobre os grupos que são contemplados por eles. Primeiro grupo, artistas, intérpretes ou executantes. Esse grupo inclui uma série de profissionais do mundo artístico e cultural, como cantores, atores, dubladores, bailarinos. É o grupo de pessoas que dá vida a uma referida obra e ajuda a difundi-la ao público. O segundo grupo são produtores fonográficos. É composto por gravadoras e produtoras musicais que são responsáveis por converter uma gravação sonora em uma mídia física para que ela seja reproduzida e distribuída como CDs e DVDs. Aqui vem um ponto de discussão muito importante que quero abordar de forma breve. Com o surgimento e difusão das plataformas de streaming, principalmente no ramo musical, iniciou-se uma longa discussão se os produtores fonográficos devem receber direitos conexos sobre as reproduções dessas plataformas, pois não são necessariamente mídia física, são todas reproduções digitais. Hoje, as plataformas de streaming remuneram, por prática, produtores musicais e artistas pela execução pública em si, mas não há um entendimento concreto e universal quando se trata de direitos conexos, é uma questão que ainda está sendo debatida. O último grupo, por fim, são as empresas de radiofusão, que possuem o papel de difundir as obras em grande escala, convertendo os sinais decodificados para serem mostrados, seja na sua TV, seja no seu aparelho de áudio. Se você tem dúvidas sobre direitos conexos, ou se sua empresa de radiofusão ou seu produtor fonográfico tem direito a essa remuneração, principalmente em plataformas de streaming, como isso funciona de uma maneira mais detalhada, você pode falar
com um de nossos especialistas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ok, entendemos o que são direitos conexos e quais grupos são contemplados por eles. Fica até o final do vídeo, eu vou falar de forma específica sobre os direitos em si, como eles se aplicam e qual a amplitude deles. Os direitos conexos estão previstos na Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98. Assim como os direitos autorais, eles possuem duas naturezas. O direito conexo no aspecto moral, aplicável aqui ao grupo dos intérpretes, e o direito conexo no aspecto patrimonial. Vamos entender como eles se aplicam grupo a grupo. Primeiro, intérpretes e executores. Eles possuem o direito de, a título gratuito ou oneroso, ou seja, de ser remunerado, autorizar ou proibir a gravação dessas interpretações, a reprodução, execução pública ou locação dessas interpretações, a radiodifusão dessas obras, a disposição para o público para que qualquer pessoa que tenha acesso possa reproduzir em qualquer tempo ou lugar, ou para qualquer outra modalidade de utilização e interpretação dessas execuções. Esse é o rol de direitos da natureza patrimonial. Isso pode se traduzir, por exemplo, a uma emissora não conseguir fazer a reprise de uma novela caso não tenha a autorização dos atores ou não tenha feito o devido pagamento de direitos conexos. Ou ainda, uma emissora de TV não consegue reproduzir uma obra famosa, como por exemplo Os Cavaleiros do Zodíaco, caso não faça o devido pagamento dos direitos conexos aos dubladores que emprestaram suas vozes aos personagens. Quanto ao âmbito moral, os intérpretes e executores possuem direitos de integridade e paternidade, que visam impedir danos à honra e à imagem deles, ou ainda que seus nomes sejam omitidos quando houver a reprodução da obra em que eles fizeram parte. Os produtores fonográficos possuem os direitos patrimoniais de autorizar ou impedir, de forma gratuita ou onerosa, a reprodução direta ou indireta, a importação e a distribuição de seus fonogramas e as respectivas cópias, e o direito de comunicação ao público em locais de frequência coletiva, seja ele um bar, uma praça, por exemplo. Por fim, as empresas de radiodifusão possuem o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, gravação e reprodução de suas emissões, como por exemplo um desfile de carnaval transmitido, bem como a comunicação ao público pela televisão em locais de frequência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação. E aí, gostou do vídeo? Espero ter ajudado a entender um pouquinho o que são direitos conexos, como ele se diferencia de direitos autorais e quais são as aplicações práticas que ele tem, principalmente aí no caso dos intérpretes, dos radiodifusores e também dos produtores de fonogramas. Agora, me conta aqui nos comentários, você sabia antes o que eram direitos conexos? Sabe de algum caso emblemático envolvendo essa temática? Deixe seu comentário aqui. Muito obrigado e até mais!